Ela começou a gritar como se o mundo estivesse a acabar, pensei eu, a olhar para o kit de teste de ADN na mesa da cozinha. O meu nome é Miguel Ribeiro, 37 anos, engenheiro mecânico do Porto. Há 15 anos que projeto engrenagens e motores, construindo uma vida que parecia inabalável. A minha casa modesta na rua de Sedofeita, o meu emprego na Tecnoprecisão, a minha mulher, Silvia, e o nosso filho de 6 meses, Jonas. Em fevereiro deste ano, há meio ano, por curiosidade, encomendei um kit de teste de ADN. Queria saber mais sobre as raízes que a minha avó uma vez mencionou. Uma vaga herança turca, ligada a uma antiga lenda de pescadores. Não era um grande plano, apenas uma pequena ocupação para um fim de semana chuvoso, algo que mais tarde eu queria partilhar com o Jonas. Ao pequeno almoço, às 7 da manhã, mencionei-o a Silvia. A cozinha estava cheia do aroma a café. Ela estava a navegar no telemóvel, ao ouvir-me apenas a meio, quando eu disse: "Vou enviar um." Estava a pensar fazer um para o Jonas também. A sua colher parou no ar. Gotas de papas de aveia caíram de volta para a tigela. "Para o bebê?" perguntou ela, a voz tensa como um cabo de aço. "Sim, por quê?" respondi, tomando um gole de café. Não seria interessante ver o que ele tem nos genes? Talvez um pouco daquele sangue turco. Ela pousou a colher, rindo de forma insegura. Isso é estranho, o dinheiro deitado fora. Eu levantei uma sobrancelha. São 90 euros. Relaxa. Podemos permitir-nos esta curiosidade. Então, mencionei que já tinha passado o cotonete na bochecha do Jonas naquela manhã. Para mim, um pormenor inofensivo. O rosto dela mudou instantaneamente. Os olhos arregalaram-se, a respiração ficou presa como um motor que não arranca. "O que é que fizeste?" gritou ela, com uma acidez que eu nunca tinha ouvido. "Por que é que fazes isso?" Nem sequer me perguntaste. As palavras dela caíram sobre mim. Uma torrente sobre privacidade, confiança e limites. Mas por baixo havia outra coisa. Pânico puro, desprotegido e cru. Eu fiquei ali de mãos nos bolsos, calmo como sempre. "Por que estás tão preocupada?" perguntei com voz firme, procurando o seu olhar. Ela não respondeu. Os seus lábios tremiam, as lágrimas subiram-lhe aos olhos e depois correu para o quarto. Um clique, a porta trancada. Naquela noite, ela mal olhou para mim. O seu silêncio era mais pesado do que a sua explosão anterior. Eu sentei-me no sofá. O kit de teste estava sobre a mesa como um guarda silencioso. Um zumbido estranho para mim, como uma engrenagem mal encaixada numa máquina. Eu não a pressionei. Não era da minha natureza. Desde o AVC do meu pai há 5 anos, aprendi a suportar. Na altura, tive de assumir as suas dívidas, fazer horas extras para manter a Caixa Geral de Depósitos à distância. A Silvia foi a minha âncora na época. Prática e calmante, ajudou-me a reconstruir tudo. Mas agora algo estava diferente. Os seus telefonemas noturnos, os seus olhares rápidos e nervosos para o Jonas, como se temesse o olhar dele. Seria mesmo só o dinheiro que a incomodava, ou algo mais profundo do seu passado? Eu não sabia, mas o kit estava ali, como um ponto de interrogação que não desaparecia. Lá fora, a chuva batia na janela, como um ritmo que espelhava a minha inquietação interior. Eu tinha construído a minha vida com cuidado, cada peça cuidadosamente encaixada. Em 2020, casei-me com a Silvia após 2 anos de uma relação estável. Estava convencido de que ela partilharia o meu fardo. Por isso, investi inúmeras horas na tecnoprecisão, a fabricar máquinas de precisão enquanto ela cuidava da nossa casa no Porto. Sacrifiquei os meus fins de semana para pagar as dívidas do meu pai, entreguei as minhas poupanças para silenciar as exigências do banco. A Silvia esteve ao meu lado na altura, cozinhava refeições substanciais, acalmava as minhas preocupações noturnas com um toque suave. Eu confiava nela cegamente, embora minha irmã, Catarina, uma vez tenha sugerido que a Silvia era por vezes muito reservada, que se retraía sem explicação. Quando o Jonas nasceu, há 6 meses, o nosso ritmo mudou. Ele tornou-se o meu maior orgulho. Mãos pequeninas que agarravam o ar, olhos despertos que procuravam o meu rosto. Um futuro que eu queria nutrir. Embalei-o durante noites sem dormir. Paguei fraldas, leite em pó e consultas médicas. Vi tudo isso como a fundação da nossa família. Na altura,
A Silvia parecia feliz. O seu riso enchia as divisões enquanto discutíamos a cor do berço ou o tema para o quarto do bebê. Mas, em retrospectiva, eu via as fissuras. De repente, ela deixou de falar da sua família. A sua infância em Braga esquivava-se às minhas perguntas com sorrisos vagos. Uma noite, ouvia-a falar ao telefone em segredo. A sua voz baixa, urgente, com alguém chamado Flávio. Um primo, como ela afirmou mais tarde. Mas o seu tom de voz era estranho. Há 3 meses, os sinais adensaram-se. Ela ia supostamente ao yoga a horas estranhas. Às 19 horas, chegava com desculpas. Deixei passar, demasiado cansado para insistir. Mas desde o incidente com o kit de teste, ela estava diferente. Deitava-se de costas para mim, na beira da nossa cama. As suas costas eram um muro. Na sua gaveta, encontrei um extrato de conta. Um levantamento de 5.000 euros no ano passado. Sem anotação, sem recibo. Isso foi para minha mãe, murmurou ela, virando-se antes que eu pudesse insistir. Deixei o assunto morrer, mas as dúvidas tinham criado raízes, uma semente que eu não conseguia arrancar. No trabalho, eu afinava máquinas pelo som, vibrações finas que eu sentia. Mas o som da Silvia estava desafinado. As suas respostas eram curtas, as suas saídas apressadas. Até o meu colega Tiago me abordou na pausa para o almoço. Está tudo bem convosco? Eu apenas encolhi os ombros, murmurei algo sobre estresse, mas por dentro perguntava-me se a Catarina tinha pressentido algo que eu não queria ver. O pânico da Silvia em relação ao kit de teste parecia demasiado pessoal, demasiado intenso para ser uma mera preocupação com dinheiro. Estaria ela a esconder algo sobre a origem do Jonas, sobre nós? Eu calei-me e observei. O kit estava ali, um acusador silencioso. A sua sombra crescia a cada dia. 3 semanas depois, o resultado chegou por e-mail. Numa terça-feira de agosto de 2025, Sacoco, 14 horas. Abri o ficheiro sozinho no meu escritório. O zumbido constante das máquinas tornou-se um ruído distante enquanto eu absorvia as palavras. O Jonas não era meu filho. 0% de correspondência. As minhas mãos tremiam enquanto eu verificava o número do kit de teste, a data de envio, cada detalhe. Sem erro, sem engano. Imprimi o relatório. Sentei-me no sofá e fiquei a olhar para a parede durante 1 hora. Sem raiva, sem tristeza, apenas um vazio, como se alguém tivesse arrancado a engrenagem principal do motor da minha vida. A Silvia tinha me feito acreditar que eu era o pai do Jonas. Pior, ela permitiu que eu pagasse todos os exames pré-natais, o parto no hospital e outras despesas. Um total de 18.000 euros em apenas 6 meses, com mais despesas legais a caminho. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava, e calou-se. O seu engano, uma lâmina silenciosa que me rasgou o coração. Pensei nas suas lágrimas naquela noite, na porta trancada. Não fora o medo de dinheiro desperdiçado. Fora a culpa, espessa e inevitável. Não levantei a voz nem atirei nada ao chão. Coloquei o relatório na mesa da cozinha e esperei. O papel, um juiz silencioso. Às 18 horas, a Silvia voltou da sua aula de yoga. Os seus passos abrandaram quando viu o envelope. "O que é isso?" perguntou ela. O seu tom era leve, como se fosse uma conta ou o menu de um restaurante. Eu calei-me, observando abrir o envelope. As suas mãos tremiam enquanto ela percorria as linhas. A sua boca abriu-se. Os seus olhos procuraram os meus, brevemente, em pânico. "Eu posso explicar?" começou ela, a voz vacilante. "Não tens de explicar nada", interrompia. A minha voz era lisa, sem qualquer emoção. Fui até ao aparador, pousei as chaves de casa com um leve tilintar e saí. A porta fechou-se com um clique definitivo. Conduzi até uma pensão na rua de Santa Catarina. Estacionei debaixo de um candeeiro de rua a piscar, pedi um café e deixei-o intacto enquanto a minha cabeça girava. Isto não era apenas uma mentira. Era um roubo do meu dinheiro, da minha confiança, do meu futuro. Na manhã seguinte, às 8 horas, liguei à minha advogada, a doutora Cláudia Neves. Ela ouviu-me pacientemente, a sua voz calma. Em Portugal, a fraude de paternidade pode ser a base para um pedido de reembolso, explicou ela. Precisamos de provas sólidas, mensagens, registros financeiros, qualquer coisa. Eu tinha tudo.
Mensagens evasivas, o levantamento inexplicável. Uma mensagem de voz do Flávio que insinuava o passado da Silvia. A Cláudia ficou convencida e disse que iniciaria imediatamente os passos necessários para preparar o processo de divórcio e uma queixa financeira. A sua confiança fortaleceu a minha. À noite, numa pensão simples na mesma rua, organizei fotografias antigas. A Silvia e eu no dia do nosso casamento. O primeiro sorriso desdentado do Jonas. Guardei-as numa gaveta, não com raiva, mas com uma determinação cada vez mais dura. A Silvia tinha ultrapassado um limite, e eu não ia tolerá-lo. O kit de teste tinha revelado uma verdade que ela já não podia enterrar. Então, comecei uma lista. Despesas, datas, provas. As minhas mãos moviam-se com a precisão da minha profissão, como se estivesse a desenhar um plano para a justiça. Ainda não era vingança, mas um plano para recuperar o que era meu. Passo a passo, silenciosa e deliberadamente, enquanto o zumbido da pensão servia de fundo para os meus pensamentos. 2 dias depois, numa quinta-feira às 10 horas, confrontei a Silvia num parque tranquilo perto da nossa casa, no jardim do Passeio Alegre. O nevoeiro ainda pairava sobre a relva. O Jonas estava com a irmã dela, a Ramona, por isso estávamos sozinhos por uma vez. Entreguei-lhe uma cópia do relatório, as bordas ainda afiadas. Acabou, disse eu, a minha voz baixa, mas firme. Quero o meu dinheiro de volta, cada cêntimo que paguei pelo Jonas. O seu rosto ficou vermelho escuro, os olhos estreitaram-se. Não podes fazer isso, Miguel. Foi um erro, não uma fraude. Ela aproximou-se, a voz a subir de tom. Estás a exagerar. O Jonas precisa de ti. Como podes abandoná-lo? Eu abanei a cabeça, inabalável. Ele não é meu filho, e tu sabias. Os seus olhos vacilaram. Por um momento, a culpa brilhou. Ela agarrou-me no braço, acariciou minha manga, mas eu afastei-me. Vou pedir o divórcio e exigir o reembolso, expliquei. Arranja um advogado. Ela ficou ali de boca aberta. Depois virou-se. Os seus ombros tremiam enquanto se afastava. Naquela mesma noite, por volta das 20 horas, ela ligou-me, a voz quebrada pelas lágrimas, suplicante. Foi só uma vez, antes de estarmos numa relação séria. O Flávio pressionou-me. Pensei que não teria importância. Tive medo. Flávio, não um primo, mas um amigo do seu passado. A mentira desfez-se como uma corda podre. Eu desliguei. A minha determinação permaneceu inabalável. O silêncio após a conversa contrastava fortemente com os seus soluços. No dia seguinte, fui à Caixa Geral de Depósitos e descobri um levantamento de 5.000 euros que eu nunca tinha autorizado. A falsificação da Silvia. Um golpe ousado que eu não esperava. A Cláudia reagiu imediatamente. Apresentamos uma queixa na polícia por roubo e entramos com uma ação civil no Tribunal de Comarca de 18.000 euros, incluindo todos os custos de pré-natal, parto e pós-parto. A Silvia contra-atacou com um processo por estresse emocional. A sua narrativa mudou de negação categórica para a acusação de que eu a tinha provocado com o teste de ADN. O tribunal marcou uma audiência para outubro de 2025, semanas em que tínhamos de nos preparar. Entretanto, ela sussurrava rumores na clínica dentária onde trabalhava, retratando-me como aquele que abandonou a família. Os colegas evitavam-me, os seus cumprimentos tornaram-se curtos. Até o Tiago me chamou à parte e avisou-me da sua crescente influência no círculo de amigos. Depois veio o golpe seguinte. O banco congelou as minhas contas, supostamente devido às investigações em curso. Fiquei com apenas 100 euros. O advogado da Silvia ameaçou com uma contraqueixa por assédio, baseada nos meus telefonemas. No meu quarto na pensão, fiquei acordado a olhar para o teto rachado. Senti o laço a apertar-se, mas continuei. Contactei a Ramona. Hesitante, ela admitiu que a Silvia já tinha expressado dúvidas sobre a paternidade do Jonas antes do seu nascimento. Entregou-me um maço de mensagens de texto, provas do conhecimento da Silvia. Enviei-as a Cláudia. Ela leu-as com um sorriso sério. Isto muda significativamente a situação. A sua confiança era contagiante. A resistência da Silvia tornou-se mais desesperada. Ela envolveu a Ramona e uma amiga, a Gabriela Lopes, na sua causa, alegando que eu estava fora de controlo. A Gabriela ligou-me, a sua voz suave, mas insistente.
Ela é tua mulher, Miguel. Deixa isso pra lá. Eu desliguei. A minha decisão estava tomada. O fardo financeiro crescia, contas da pensão, honorários de advogados. Acumulavam-se, mas eu recusei-me a ceder. Mudei-me para o quarto de hóspedes do Tiago. O seu quarto desarrumado tornou-se um refúgio improvisado. Todas as manhãs, ele trazia-me café e dizia: Estás a fazer a coisa certa, Miguel. O seu apoio deu-me força, mas eu precisava de mais poder de negociação. A falsificação era a chave. Vasculhei papéis antigos e encontrei um cheque cancelado com a minha assinatura falsificada, uma imitação desleixada. A Cláudia conseguiu um mandado para o banco para obter as gravações. As provas cresciam como uma engrenagem precisa. Mas a Silvia lutava com mais força. Mudou as fechaduras da casa e colocou uma placa, proibida a entrada. Uma noite, fiquei do lado de fora, a vê-la pela janela, o Jonas nos seus braços. O meu peito apertou-se, mas eu virei-me. Não se tratava da criança que eu não podia reclamar, mas do seu engano. Uma semana depois, a 5 de setembro, às 15 horas, a Cláudia ligou-me. A sua voz estava séria. Miguel, há mais. Nas gravações do banco, via-se a Silvia e o Flávio a descontarem juntos o cheque falsificado. O Flávio não foi um erro de uma noite. Ele estava envolvido na vida dela há anos, mesmo antes do nascimento do Jonas. Eles tinham colaborado para usar o meu dinheiro para pagar as dívidas dele. Aqueles 5.000 euros foram um adiantamento para um carro para ele. O meu estômago revirou-se. Isto não foi um deslize, foi uma traição planeada que se estendeu por todo o nosso casamento. Retirei-me, sentei-me sozinho no apartamento do Tiago e vasculhei anos de extratos bancários. Mensagens antigas num telemóvel velho, fotografias desbotadas. A Silvia tinha falsificado a minha assinatura várias vezes, transferindo pequenas quantias para o Flávio, gota a gota, até a conta ficar vazia. Encontrei até um contrato de arrendamento para um pequeno apartamento em Vila Nova de Gaia, que ela tinha assinado em seu nome no ano passado. Uma vida dupla, secretamente alimentada com as minhas poupanças. Procurei o Joaquim, um mecânico reformado a quem eu tinha reparado uma máquina da oficina há 5 anos. Ele ouviu-me bebericando um café preto e disse: Ela usou-te, Miguel, mas tu podes contra-atacar. Ele entregou-me uma pendrive cheia de software para recuperar ficheiros apagados do antigo portátil da Silvia. Passei noites em frente ao ecrã no quarto de hóspedes do Tiago. Encontrei e-mails que revelavam tudo. Ela e o Flávio tinham me explorado sistematicamente. Uma mensagem dizia: Ele nunca vai verificar. É demasiado confiante. Cerrei os punhos, as unhas a cravarem-se nas palmas das mãos, mas mantive a calma. A dor transformou-se em clareza. Agora eu entendia o pânico da Silvia em relação ao teste de ADN. Ela tinha medo da verdade. Ao telefone, mostrei-me mais amigável. Perguntei pelo Jonas. Fingi que estava a vacilar. Talvez possamos conversar, disse eu com uma voz calculada. Ela sugeriu um encontro num café na Rua das Flores. Eu gravei a conversa. A sua voz tremia quando admitiu o papel do Flávio e implorou: Não nos destruas. Guardei a gravação e levei-a a Cláudia. A fraude não era apenas um dano financeiro. Roubou-me a minha identidade. Pai, marido, provedor, tudo substituído por dois em quem eu confiava. Virei-me para a Catarina, que há muito desconfiava das oscilações de humor da Silvia. Ela trouxe cartas antigas da minha mãe, que continham pistas. A família da Silvia estava endividada. O seu pai tinha desaparecido. As peças do puzzle encaixavam-se. Ela tinha se casado comigo para se salvar, com o Jonas como âncora. A 15 de setembro, às 9 horas, entrei numa agência da Caixa Geral de Depósitos na rua de Sá da Bandeira. Abri uma nova conta com o nome de solteira da minha mãe para proteger o meu último dinheiro. A Cláudia apresentou um pedido para congelar as contas da Silvia. Entreguei-lhe a pendrive e a gravação. Ela sorriu levemente. Isto é forte. Com isto exigimos o reembolso total e uma ordem de restrição. O Joaquim ajudou-me mais. Contactou o empregador do Flávio, a Souza e Andrade Consultores, e apresentou-se como credor. O chefe do Flávio, um homem robusto chamado Nuno, ficou desconfiado, verificou os livros
e encontrou fundos em falta que levavam diretamente à conta da Silvia. Enviei o relatório à Cláudia. Ela pediu a divulgação das finanças do Flávio. O cerco apertava-se. Gravei outra chamada com a Silvia. Desta vez, deixei-a confessar o negócio do carro. Ela pensou que eu ia ceder, um erro que lhe custaria caro. Mas a escalada não tardou. A 20 de setembro, à meia-noite, o Flávio confrontou-me em frente ao apartamento do Tiago. O seu hálito cheirava a água ardente. Ele empurrou-me contra a parede. "Fica fora disto, Ribeiro", rosnou ele. Mantive a calma, chamei a polícia. Minutos depois ele foi detido por agressão física. Mais uma peça para o nosso processo. Pouco depois a Silvia ligou. A sua voz estridente, desesperada. "Estás a destruir-nos." Eu desliguei. O meu pulso permaneceu calmo. O prazo para a audiência de 10 de outubro aproximava-se enquanto as provas se acumulavam. Mas houve um contratempo. A Ramona cedeu à pressão da Silvia e recusou-se a testemunhar. "Não consigo fazer isso", disse ela ao telefone. "Perdi uma testemunha importante, mas a Cláudia encontrou uma substituta, a Gabriela, que, através das mentiras da Silvia, estava agora convencida a trazer a verdade à luz. Com um mandado judicial, obtive mais documentos da casa. Num armário, encontrei cheques falsificados adicionais. A Silvia bloqueou meu acesso novamente, mandou instalar novas fechaduras, mas o dano já estava feito. Aceitei um trabalho de consultoria no escritório de advocacia de um colega para garantir um rendimento. O trabalho deu-me estabilidade no meio do caos. A detenção do Flávio fez ruir a sua fachada. A Souza e Andrade despediu-o por roubo e má conduta. A sua namorada, uma mulher reservada chamada Vanessa, deixou-o incapaz de suportar as consequências. A resistência da Silvia diminuiu. As suas chamadas cessaram. Os requerimentos do seu advogado tornaram-se mais fracos. Armei a última armadilha, passando a gravação de áudio a um amigo do jornal de notícias. Ele publicou um artigo discreto sobre fraude de paternidade. As suas colegas na clínica dentária leram-no e afastaram-se dela. A Silvia tentou contra-atacar com um pedido de desculpas público, mas era tarde demais. Vendeu as suas joias, provavelmente para cobrir as custas judiciais. O seu desespero era palpável. As minhas poupanças estavam seguras na nova conta. Mas a audiência aproximava-se, uma data que eu não podia ignorar. Mantive-me vigilante, discuti cada detalhe com a Cláudia no seu escritório, enquanto o relógio avançava implacavelmente em direção à justiça. A situação precária da Silvia tornou-se evidente. Ela penhorou um colar que eu lhe tinha oferecido. Um símbolo, agora manchado. Não senti satisfação, apenas a certeza silenciosa de que o meu plano estava a funcionar, passo a passo. A audiência realizou-se a 10 de outubro, às 10 horas, no Palácio da Justiça do Porto, um edifício cinzento, sóbrio e inflexível. A Cláudia lhe apresentou o nosso caso com precisão. Resultados de ADN, gravações bancárias, o relatório da detenção do Flávio. Cada peça do puzzle estava exposta, como numa máquina perfeitamente afinada. A Silvia estava sentada do lado oposto. O seu advogado sussurrava freneticamente, a sua postura era rígida. A juíza, uma mulher severa de cabelo grisalho, ouvia atentamente enquanto a Cláudia expunha a fraude de paternidade e a fraude financeira. As suas palavras cortavam o silêncio tenso. Observei os dedos da Silvia a cravarem-se nos braços da cadeira. Ela não se atreveu a olhar para mim. A sentença chegou às 14 horas. O som do martelo do juiz ecoou. O divórcio foi decretado. A Silvia foi condenada a pagar 18.000 euros pelas despesas relacionadas com a criança, bem como mais 10.000 euros de honorários advocatícios. A casa, que estava em meu nome, permaneceu unicamente minha. Uma vitória, garantida pela cumplicidade do Flávio. O seu despedimento e detenção tinham enfraquecido irremediavelmente a defesa da Silvia. A Cláudia entregou-me os documentos assinados. Eu apenas acenei com a cabeça. Uma sensação silenciosa de alívio tomou conta de mim. Sem sorriso, apenas calma. O rosto da Silvia esvaziou-se. Ela levantou-se de um salto a arfar. "Isto não é justo", gritou ela. A sua voz quebrou. A juíza bateu o martelo novamente, advertindo-a severamente. A Silvia recuou.
As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, o seu corpo tremia com soluços. O Flávio, no fundo da sala, fuzilou-me com um olhar de ódio vazio. A sua carreira destruída, o seu silêncio pesado como chumbo. A sala esvaziou-se lentamente. Eu fiquei a vê-la desmoronar-se enquanto o peso das suas mentiras a esmagava. Depois, levantei-me, com os papéis na mão, e saí. Sem triunfo, sem tom elevado. Apenas a satisfação silenciosa de um motor que volta a funcionar suavemente. Justiça, que ecoava sob os meus passos. À tarde, conduzi até um lugar isolado junto ao rio Douro. Sentei-me num banco gasto pelo tempo e observei a água a brilhar sob o sol pálido. A casa era minha outra vez. Comecei a repará-la, a tapar as fissuras nas paredes, a massajá-las cuidadosamente, a lixar o chão com movimentos calmos, atividades que me enraizavam. Uma semana depois, a Catarina apareceu, trouxe uma panela de sopa de legumes. A sua presença foi um contraste quente com os meses frios anteriores. Eu não precisava de uma grande festa, apenas do trabalho constante das minhas mãos a formar algo inteiro. A Silvia sentiu agora toda a dureza dos seus atos. A ordem de pagamento esvaziou as suas finanças, forçando-a a mudar-se para um T0 apertado em Campanhã. As paredes finas, o peso constante da renda, uma sombra da sua vida anterior. Perdeu o emprego na clínica dentária. Depois do artigo no jornal, as últimas colegas também se afastaram. A sua reputação estava em ruínas. O Flávio, despedido da Souza e Andrade, e abandonado pela Vanessa, escondeu-se numa pensão degradada nos arredores da cidade. O seu futuro, um buraco negro. A Ramona cortou todas as ligações. A sua vergonha pela fraude da Silvia era uma fronteira que ela não conseguia mais cruzar. O círculo de amigos, outrora unido, desintegrou-se. O nome da Silvia passou a ser sussurrado apenas como um exemplo de aviso. Muitas vezes, pensava no Jonas. Esperava que, apesar de todo o caos, ele lhe encontrasse um caminho estável, mas eu não podia chamá-lo de meu filho. Esta vida foi construída sobre areia. Uma noite, construí uma pequena fogueira no jardim. Atirei o relatório de ADN para dentro. Observei-o a enrolar-se, a ficar preto, a desfazer-se em cinzas. A minha vingança não foi um grito, foi uma recuperação silenciosa, conquistada com perseverança e provas. Uma vitória que eu carregava em silêncio. Hoje eu sei. Esta jornada mudou-me. Já não sou o homem que confia cegamente. Sou alguém que reconstrói com os olhos abertos, enraizado no que é verdadeiro.